Vamos falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que publicou o acórdão do julgamento que tornou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, inelegível por abuso de poder político e econômico. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Matheus Teixeira, lá em Brasília. Tudo bom, Matheus? Bom dia para você. Bora sextar, né? Estamos nesse clima já. Exatamente, Carol. Sextou, vamos todo mundo de olho no sábado já. Pois é, mas a sexta-feira ainda promete, né, Matheus? Quando a gente olha aqui para a situação do estado do Rio de Janeiro, a gente questiona em que medida que essa publicação do acórdão pressiona o Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o formato das eleições para um mandato tampão para o governo do Rio de Janeiro. Porque também tem uma outra frente de pressão no Supremo e que vem da Alerj. Exatamente, Carol. Estamos aqui no F5 em relação à prisão de Paulo Henrique Costa, mas teve essa movimentação relevante na noite de ontem acerca do mandato tampão do Rio de Janeiro, dessa indefinição da política fluminense. O acórdão, para a gente explicar direitinho para quem nos assiste, sempre que há um julgamento, ao final do julgamento, o relator ou quem deu o voto divergente vencedor e fica o redator para o acórdão. É uma publicação de um texto em que há um resumo do que foi decidido. E foi isso que o ministro Flávio Dino, quando pediu vista, alegou, que não estava claro o que o TSE havia decidido, se havia de fato cassado Cláudio Castro ou se, como ele havia renunciado um dia antes, isso teria sido prejudicado e apenas a chapa sendo cassada e ele teria se tornado inelegível sem a cassação. Por que isso é importante? A lei eleitoral define que quando há cassação, obrigatoriamente tem que ser realizada uma eleição por voto popular para definir quem será o novo governador. Quando não é cassação, quando é por outros motivos, pode o próprio Estado definir qual vai ser o formato de eleição do novo governador e o Rio de Janeiro havia definido que o novo governador seria definido por voto indireto dos deputados estaduais da Assembleia do Rio de Janeiro.